Boa tarde, o meu nome é Maria João Bobone, sou coordenadora do programa Inove Contacto, Estágios Internacionais em Contexto Profissional. Estes estágios existem há cerca de 20 anos, são promovidos e operacionalizados pela AICEP. A AICEP é a agência que promove o comércio externo e a internacionalização e o investimento de Portugal no mundo, e a razão pela qual estes estágios são realizados no contexto da agência prendem-se com o facto de que, através dos mesmos, nós conseguimos fazer a qualificação dos recursos humanos em matéria de internacionalização em empresas que possam ter potencial, quer a nível português, quer nacional, quer a nível internacional, bem como aumentar a competitividade das empresas nacionais através da integração destes recursos altamente qualificados e ainda também fazer com que os jovens licenciados com perfil adequado possam ter a oportunidade de fazer uma carreira internacional e também, a partir dela, canalizar e catalisar oportunidades de negócio para Portugal. Os jovens que assim o desejarem poderão, através deste programa, desenvolver as suas competências através de carreiras internacionais em empresas e entidades internacionais ou nacionais de alto valor acrescentado. Os estágios são entre 6 e 9 meses, sendo que 6 meses é a duração do estágio no estrangeiro, sendo que há um primeiro seminário de 2 dias que irá, no fundo, fornecer todas as competências necessárias para que os jovens depois possam realizar esta experiência no estrangeiro e terminam com um seminário de encerramento que é feito no final. Os mercados têm que ter interesse estratégico para Portugal e as entidades também têm que ter reconhecido interesse imérico para o nosso país. Por sua vez, os jovens devem ser licenciados e terem uma vocação para desenvolver uma carreira internacional. As empresas que aqui entenderem concorrer ao programa também deverão ter obrigatoriamente a estrutura no mercado externo para onde querem deslocar estes estagiários e, por outro lado, também as multinacionais e organizações internacionais também podem aceder ao programa. Os estagiários devem permanecer legalmente em Portugal continental à data de candidatura, ter até 29 anos à data de início do estágio, com uma qualificação superior, fluência em português e em inglês, obrigatória, conhecimentos de informáticos e estarem desempregados à data de início do estágio. Para o caso das entidades, elas devem ser estratégicas também para o nosso país, devem obrigatoriamente já ter uma estrutura no mercado onde que pretendem que o estagiário vá fazer este estágio, também terem especial impacto nas áreas de internacionalização, apresentarem um plano de estágio coerente e de acordo com os objetivos do programa e ainda garantirem a integração do jovem na sua estrutura como se de um colaborador se tratasse. Devem também fazer o acompanhamento e a avaliação do estágio, bem como estarem disponíveis para participar em alguns gastos, se necessário. Para o processo de seleção vai ser feito por uma empresa que é escolhida pela AICEP para o facto e que vai, portanto, fazer testes online, presenciais, entrevistas individuais e de grupo. Nesse caso, também recolher o certificado de inglês e, caso os candidatos não o tenham, poderá proporcionar a realização de um teste com efeito a que realmente deem o que é a sua avaliação de inglês. Atitude e apresentação também são características importantes de serem avaliadas durante este processo. No que respeita às empresas, elas devem apresentar um plano de estágio de qualidade, que deve ser alinhado com os objetivos estratégicos da agência. Também vamos olhar para o seu historial anterior, para ver se realmente proporcionaram bons estágios, se têm contratado os candidatos no final do estágio, ou pelo menos têm efetuado convites nesse sentido. Devem obrigatoriamente ter uma presença física no mercado, um coordenador de estágio local e proceder à integração do estagiário, como já referido. O matching é feito canalizando o melhor estágio para o melhor candidato, por tipologia de perfil. É a AICEP que faz o matching, os estagiários não podem escolher para onde vão, as há trocas. Se a entidade não aceitar o estagiário na entrevista de confirmação, a AICEP não garante a recolocação do estagiário nem uma nova atribuição de estagiário a essa entidade. O estágio em Portugal dura cerca de 4 semanas, já contemplando o dito seminário de acolhimento que denominamos como campus,
e ainda alguma formação em contexto real de trabalho que ocorre quando a entidade tenha presença física em Portugal e assim o entenda e deseje. Segue-se o estágio no estrangeiro durante 6 meses e, por fim, o seminário de encerramento e de apoio à integração. Todas as fases são obrigatórias, exceto a formação em contexto real de trabalho em Portugal, caso a entidade não tenha uma estrutura física e não tenha interesse em que o estagiário se mantenha mais tempo em Portugal e, nesse caso, o estagiário pode partir imediatamente para o seu destino. Em termos de cronograma, portanto, vamos lançar as candidaturas agora a 15 de julho, depois, durante os meses de agosto e setembro, vamos fazer a seleção, outubro e novembro fazemos o matching, dezembro fazemos os convites à integração, em janeiro fazemos o campus e em fevereiro os estagiários partem para os mercados, terminam o seu estágio no estrangeiro em julho e a sessão de encerramento acontece em setembro. Para este programa, nós, portanto, proporcionamos uma bolsa no valor de aproximadamente 840 euros e o seguro de acidentes de trabalho, que é obrigatório. Além dos mencionados no estrangeiro, existe ainda um subsídio de alojamento, que está indexado ao custo de vida do índice da ONU, e que anda à roda de entre 800 a 1.200 euros. Também a viagem de avião entre Portugal e o destino do estágio é a despesa assumida pela AICEP e ainda um seguro de saúde no estrangeiro. Todos estes valores são sujeitos à retenção de IRS e Segurança Social. O programa existe desde 1997, já tem 19 edições concluídas, encontra-se uma em curso e neste momento estamos a preparar a 21ª. Já concorreram mais de 50 mil jovens a este programa e já proporcionámos 5 mil estágios. A média de idades ronda aos 25 anos, uma vez que são os recém-licenciados aqueles que mais se candidatam, e a proporção está para 60% do sexo masculino e 42% do sexo feminino. No final do programa, do estágio, cerca de 35% são convidados a ficar nas empresas, dos quais cerca de 60% aceita. A taxa de empregabilidade, que é medida um mês após o final do estágio, ronda os 70%, dos quais 60% em empresas nacionais, o que não implica que não seja no estrangeiro. 30% mantém-se nos mercados externos, 70% em Portugal. Isto ao longo do tempo, portanto, não são sempre os mesmos 30%, mas existe uma massa circulante, 25% a 30%, que entra e sai, mas vai-se mantendo lá fora 30%. Mais de 90% dos estagiários confirma aquisição e enriquecimento de competências, impulso da carreira e praticamente 100% valoriza a experiência cultural e recomenda o estágio a outras pessoas. Das edições terminadas, todos consideraram a experiência muito positiva e que realmente se sentem pessoas diferentes depois de terem concluído o programa. No que se refere às entidades que recebem estes estagiários, também praticamente a totalidade reconhece a adequação de perfil dos estagiários às necessidades, bem como as competências adquiridas serem uma mais-valia para a competitividade empresarial nacional à escala global. O programa tem recorrentemente recebido alusões de boas práticas, quer pela Comissão Europeia, quer pela OCDE, quer pelas indústrias criativas, quer pelo Fundo Social Europeu e neste momento foi incluído num projeto de divulgação de casos de sucesso pelo Fundo Social Europeu. Depois, isto são as menções honrosas que têm sido recebidas, bem como uma referência ao programa no site do Fundo Social Europeu. As universidades de onde provém o maior número de estagiários são a primeira Universidade do Porto, seguindo-se a Técnica de Lisboa, a Católica Portuguesa, a Universidade Nova e a de Coimbra. No que se refere às áreas de formação, temos cerca de 40% nas áreas de gestão e de economia, 30% nas áreas de engenharias e novas tecnologias. Aqui podemos apresentar um gráfico onde podemos ver a proveniência dos estagiários por as 10 mais universidades, onde aparecem mais algumas além das já mencionadas. Aqui a evolução das universidades ao longo dos anos, portanto, das 20 edições que já temos realizadas. Em termos de área de formação dos estagiários, também podemos ver aqui, como já referido, a gestão e as engenharias, seguidas das novas tecnologias, do marketing, das artes, do turismo, comunicação, ciências, saúde, etc. Outra forma de ver exatamente também os mesmos dados. No programa já participaram mais de 1000 entidades, 60% nacionais e 40% estrangeiras. Já oferecemos estágios em cerca de 80 países, nos 5 continentes do mundo. Cerca de 6 representam
60% dos estágios já efetuados. Temos em primeiro lugar os Estados Unidos, seguido da Espanha, o Brasil, China, Moçambique e Reino Unido. Mas temos também muitos outros países que já receberam estágios. Os setores de atividade das entidades de acolhimento que mais se candidatam para receber estes estágios são as áreas das tecnologias de informação, das organizações multilaterais e institucionais, nacionais e estrangeiras, a consultoria e o turismo. Ao todo, já participaram 654 entidades portuguesas e 419 estrangeiras. Nos últimos 5 anos, temos assistido ao facto da procura das entidades ser 2 a 3 vezes superiores ao número de estágios disponíveis. O número de estágios pelos mercados abrangidos mostra que, além daqueles 6 mercados já identificados anteriormente, também temos já enviado para muitos outros países, nomeadamente para a Polónia 60, para a Roménia 86, para a China 372, para o México 86, para Moçambique 369, 170 para a França. Também a evolução dos mercados ao longo dos anos, dos top 5, pode ser verificada aqui. Aqui temos a visão de todos os mercados onde já conseguimos efetuar estágios. É evidente que temos muitos países onde efetuámos uma vez ou duas um estágio, por exemplo, o caso do Zimbábue, que fizemos uma vez um estágio, no Taiwan 2, na Eslovénia já fizemos 6, em Malta 7, etc. por aí fora. Portanto, temos um pouco de tudo ao longo destes 80 países já referidos. Os principais setores de atividade abrangidos também aqui em gráfico, portanto, onde se pode ver realmente as tecnologias de informação com a maior taxa de adesão por parte das entidades que se inscrevem para acolher estagiários. Devo dizer que não temos mais empresas nestas áreas porque não temos candidatos suficientes, porque senão ainda seriam em maior número. Depois aqui podemos ver algumas parcerias de sucesso com entidades que recorrem todos os anos a pedidos de estágios e os recebem e depois os contratam. Em termos de evolução de sexo, temos realmente sempre uma preponderância maior do sexo masculino, embora, por exemplo, na última edição já tivemos mais senhoras e nas 2 primeiras edições também. Portanto, como já referi, 50.900 estágios candidatos para 4.800 estágios já feitos, em 1.073 entidades, o que representa uma taxa de recrutamento da ordem dos 9%. Este programa já foi apoiado por vários programas comunitários. Neste momento está ao abrigo do Programa Operacional da Integração Integração Social e Emprego, que pertence, portanto, ao Horizonte 2020, ao atual quadro comunitário em vigor. Também as edições começaram por ter cerca de 100, 120, 150 candidatos e depois, hoje em dia, depois de termos passado por um boom ali entre os anos de 2008 a 2011 de cerca de 550 e agora estabilizou em cerca de 300 vagas por edição. Já ao longo das últimas 11 edições já foram efetuadas 1.100 ofertas de emprego após o estágio, efetuadas pelas empresas onde os estágios decorrem, dos quais, infelizmente, nem todos aceitam ficar, nem que seja durante mais algum tempo. O país imediato pós-estagiário com maior incidência é a Espanha, o que não é estranho, uma vez que também é o segundo mercado de maior incidência em termos de destino dos estágios, mas, por exemplo, segue-se Moçambique, depois Portugal, depois China, Brasil, etc. Portanto, como podem ver, não é exatamente a mesma ordem daquela que é o destino do estágio, ou seja, há países que têm mais vocação e mais interesse em que os estagiários se permaneçam nesses mercados, as entidades, que eles permaneçam nesses mercados. Também, no que se refere à área de formação mais requisitada após estágio, em primeiro lugar a gestão, mas muito próximo às engenharias e logo a seguir também, embora num valor já bastante diferente, as novas tecnologias, seguidos das artes, dos marketings, dos turismos, outros sociais, etc. A apresentação do nosso site, onde podem encontrar toda a informação, podem ver aí como é que está representado e penso que está acessível todas as informações necessárias. Aqui alguns testemunhos de 2 estagiários que terminaram a 19ª edição, uma vez que a 20ª ainda está a decorrer, portanto, a Ana Rita Fernandes na Embraer no Brasil e o Ricardo Tomé na Armando Cunha SA em Cabo Verde.
Por último, temos uma rede social, a Network Contacto, onde os estagiários, quando entregam um programa, têm que se registar, onde durante todo o estágio, o período de estágio, vão ter que alimentar com conteúdos que nós lhes vamos pedir e que lhes vamos indicar como é que devem fazer, quer sob a forma de newsletter, quer sob a forma de informação sobre os mercados de destino, inclusivamente informações úteis para futuros estagiários que irão fazer os seus estágios, por sua vez, nas mesmas cidades onde eles já se encontram, como encontrar casa, como sobreviver com relativamente pouco dinheiro, etc. E posso dizer que esta Network Contacto nós pretendemos que seja depois um potencial intangível muito importante para os estagiários, uma rede social profissional onde se mantêm ativos. E, de facto, ao longo dos anos, portanto, dos 5.000 estagiários que já fizeram esta experiência, 92% ainda estão ativos, dos quais 76% temos informação profissional e que sabemos que estão empregados mais de 95%. Sendo que 11% ainda estão a trabalhar, a colaborar com a entidade de acolhimento onde fizeram inicialmente o estágio, o que penso que são realmente dados muito interessantes e positivos. Se falarmos, por exemplo, das entidades empregadoras de ex-estagiários, que dão pelo nome, eles próprios se autodenominam como contacteantes, vemos que, por exemplo, a SONAI tem 36 ex-estagiários do Inove Contacto. Não quer dizer que estes 36 tenham feito o estágio lá. A SONAI, a Bosch, a própria AICEP, a EDP, etc., quando querem contratar dentro deste grupo que fez este programa. Por outro lado, também temos as entidades de acolhimento, onde se mantêm estagiários, onde se mantêm ex-estagiários que fizeram esta experiência e que foram convidados a ficar e ali permaneceram. E temos, por exemplo, a Cisco, onde ainda se encontram 15, a Bosch com 14, depois segue-se a Bosch, a Consult Legal, a própria AICEP, a Logoplast, a Leadership, a EFASEC, com 9, e depois outras mais com outros. De todas as maneiras, como podem ver, é realmente um programa que dá um acesso à vida profissional muito interessante. Por último, e porque falei das 25-30% que estão permanentemente no estrangeiro, embora como massa circulante que entra e sai, também sabemos que no cômputo geral das 20 edições já realizadas, que temos 221 que permanecem no Reino Unido, temos 153 em Espanha, temos 86 na Alemanha, temos 88 em Moçambique, 102 no Brasil, temos 310 noutros mercados e temos, obviamente, cerca de 1.700 em Portugal, que é sempre onde estão a maior parte dos candidatos, embora muitas vezes também dos ex-estagiários, a trabalhar em empresas para a internacionalização. E é tudo, muito obrigada, não sei se querem fazer... É possível fazer perguntas?